seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mataste para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos ajude nessa exposição e manifeste graça para que a igreja seja edificada e ele seja glorificado. Santo Deus e Pai, Tu conheces, Senhor, os nossos corações, as nossas fraquezas, os nossos pensamentos. Ainda a palavra não chegou à boca e Tu já a conheces toda. Que Tu estejas nesse momento, Senhor, através do Teu Espírito, usando de graça, bondade e misericórdia para conosco, para nos ensinar, através da iluminação do Teu Espírito, todas as coisas que Tu tem preparado para nós nessa manhã. Nos abençoa, nos dá a paz e toma cativo a Ti as nossas mentes e corações. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa era uma forma particular de Jesus Cristo, ensinar as pessoas através de parábolas. Acredito que todos aqui, a não ser que exista algum novo na fé, algum neófito aqui, acredito que todos nós conhecemos essa parábola. Todos nós sabemos o significado dessa parábola, tá? Mas algumas coisas são importantes lembrar. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar por que é que Jesus contou essa parábola. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas no sentido de relacionar-se com publicanos, com pecadores. E isso chama a atenção dos fariseus que o criticam. E esse é o auditório de Jesus. Eram os fariseus, os escribas, os publicanos e os pecadores. E aí, Jesus Cristo vai ensinar sobre valores. Primeiro, ele fala do valor que o homem tem sobre aquilo que ele possui, sobre seus animais. Aí tem a parábola da ovelha perdida.
Depois disso, ele vai contar uma segunda parábola, a parábola da dracma perdida. E finalmente, a parábola que ele gasta mais tempo é a parábola do filho perdido. Na realidade, os dois filhos perdidos. Se nós colocarmos assim, seria muito melhor aplicado o nome à parábola, não apenas o filho pródigo, mas a parábola dos dois filhos perdidos. Porque um filho estava perdido e saiu de casa, e o outro filho estava mesmo dentro de casa, ele continuava perdido. Por quê? Porque os seus valores estavam errados. O filho mais novo, ele representa na parábola os publicanos e os pecadores. O filho mais novo representa os publicanos e os pecadores. O filho mais velho, ele representa os fariseus e os escribas. E o pai representa, pelo menos para mim pessoalmente, Deus e o seu reino. Ele está falando aqui de família. A família completa. A família de Deus completa, ela contempla pessoas que achavam que tinham merecimento, até que são ensinados que pelo merecimento ninguém é capaz de chegar aos céus ou ser justificado diante de Deus. Por outro lado, ele também nos mostra que pessoas que tiveram uma vida depravada, que tiveram uma vida, digamos aqui, feito está aqui no texto, dissoluta, essas pessoas também um dia se arrependem e também chegam para o reino. A família de Deus, ela aqui na terra, ou a igreja, ela não é composta de pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, à medida que a imagem de Cristo vai ser formada em nós. Por isso é tão importante que nós venhamos a tratar os valores. E vamos olhar para os três personagens que aqui nós encontramos e encontrar os valores desses personagens. O antes e o depois. Quais são os valores que são transmitidos pelo filho mais novo? Quais são os valores transmitidos pelo pai? Quais são os valores que são transmitidos para nós pelo filho mais velho? O que é certo, o que é errado. Perceba o seguinte: em primeiro lugar, vamos olhar para o filho mais novo. O filho mais novo, ele tem valores que são fáceis de identificar inicialmente. Em primeiro lugar, ele achava que é mais importante ter do que ser. Perceba que, para ele, aquele pai já estava morto. Tanto é que ele pede a herança, e ao pedir a herança, ele tinha conhecimento que ele só teria direito à herança depois da morte do pai. Então, ele queria ter, ele queria a herança, ele não estava se importando com as pessoas. E quando nós vamos olhar para isso, tá? A gente vai concluir que para esse filho mais novo, as coisas são mais importantes que as pessoas. E muitas vezes, a gente pode se perder nesse momento. Você imagine uma casa em que o pai, ele é muito ocupado. Ele trabalha demais para sustentar os filhos. Mas digamos que esse pai, ele não tem tempo para os filhos. Ele só tem tempo para o trabalho. O que vai acontecer com esses filhos? Vai acontecer o que aconteceu com os filhos de Eli. Vai acontecer o que aconteceu com os filhos de Davi. Por quê? Porque de repente, nós pais estamos caminhando no sentido de querer dar o melhor para nossos filhos, mas estamos dando só coisas materiais. Quando na realidade,
a nossa presença é muito mais importante na vida dos nossos filhos do que as coisas que nós damos para eles. Mas esse filho, ele só se preocupava com as coisas, sabe? Um outro valor que esse filho tinha era o valor de que a independência é mais importante do que a família. Eu conheço um casal que hoje não é mais casal. Eles se separaram. E o casamento dele foi um desastre. Sabe por quê? Porque um dos cônjuges, eles resolveram que eles iriam se casar simplesmente porque a pessoa, a filha, não conseguia mais viver em casa. Não conseguia viver mais no ambiente que ela estava. Então, casaram-se prematuramente só para sair de casa, só para ter uma independência. E o resultado foi um desastre. A partir da lua de mel começaram a ter problemas. Imagine um casal começando a ter problemas a partir da lua de mel. Por quê? Porque eles eram imaturos e porque eles não estavam prontos para o casamento, nem estavam prontos para a independência financeira deles. Mas esse filho aqui, ele acha que ser independente é mais importante do que estar no seio da família. Terceiro lugar, ou em quarto lugar já, esse filho também, ele pensava que o prazer é mais importante do que a responsabilidade. Eu vou explicar. Como filho, dentro de casa ele teria seus privilégios, mas também os seus deveres. E o dever do filho é a obediência ao pai. Ele teria que fazer aquilo que o pai mandava. Aqui o pai tinha uma propriedade pecuária. Ele teria que necessariamente, junto com o outro irmão, trabalhar. Mas o que é que ele quer? Ele quer a herança, tá? E ele quer sair dali. Ele não quer assumir responsabilidades. E não assumindo responsabilidades, ele acha que vai ser feliz. Com o passar do tempo, quem cultiva esses valores vai terminar se dando mal como ele se deu mal. Se você tira de onde tem e não repõe, acaba. É o que acontece com as pessoas que tentam viver acima do seu padrão social. Acabamos de cantar um hino aqui que expressa muito bem o cristianismo. Eu posso viver numa casa, mas eu posso viver também numa gruta, desde que eu viva com Jesus. Não foi isso que nós cantamos, acabamos de cantar aqui? Então, nós podemos galgar posições financeiras mais confortáveis? Podemos, mas temos que trabalhar para isso, mas na consciência, tá? Na consciência de que nós vamos trabalhar para isso e só vamos gastar à medida que nós recebemos, não vamos gastar antes de receber. Porque se fizer assim, vai cair nessa mesma esparrela que esse homem caiu. Acabou o dinheiro. O mundo, ele não é sempre igual. O mundo é dinâmico. Tem dias bons, tem dias ruins. Tem dias bons, tem dias ruins. E nessa perspectiva de dias bons e dias ruins, a gente tem que se preparar para os dias ruins. José nos ensina isso. Deviam ter dias de fartura. Guarda no dia de fartura, para quando chegar no dia de seca, a gente sobreviver. Mas esse rapaz, ele não pensou assim. Ele acabou com tudo que tinha. E a terra teve fome.
A fome que chegou àquela cidade fez com que ele tivesse um emprego. E aqui tem uma representação muito importante, porque o emprego que ele arranjou foi um emprego imundo. Por que imundo? Porque para o judeu comer os porcos era uma comida, o porco era um animal imundo, e sendo um animal imundo, ele não podia cuidar de porco, mas era a única opção que ele tinha. Mas sabe, irmão, meu pai dizia que a vida ensina. E às vezes, o sofrimento nos dá uma grande lição de vida. Às vezes o sofrimento, ele promove uma transformação na vida da gente. E alguém já disse que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas inteligentes e existem as pessoas sábias. A pessoa inteligente é aquela que consegue aprender com os próprios erros, mas a pessoa sábia é aquela que consegue aprender com os erros dos outros. Aquele rapaz caiu em si. E agora ele começou, como ele caiu em si, ele começou a rever os valores. Ele entendeu que ele pecou. Ele entendeu que a casa do pai era o melhor lugar. Ele entendeu que ele se esqueceu da lembrança que ele tinha da casa do pai. Que a casa do pai existia harmonia, existia trabalho, existia fartura, existia amor, existia comunhão, sabe? E aqui vai uma lembrança para nós. É o que nós devemos colocar na memória dos nossos filhos quando eles saem de casa, porque mais cedo ou mais tarde nossos filhos eles têm que sair de casa. Cresceu, se estabeleceu, sai de casa. Há o momento do filho sair de casa e há o momento do filho ficar em casa. Ele não vai ficar em casa a vida toda, né? Não vai ficar em casa, como se diz assim, na barra da saia da mãe, tá? Ou debaixo da proteção do pai a vida toda. Ele tem um momento que o filho tem que sair de casa, ele tem que se preparar para sair de casa. Os pais têm que educar os filhos para eles irem embora. Os pais têm que preparar os filhos para Deus, não para si mesmo, para ficar o tempo todinho dentro de casa agarrado, não. Mas ele deve sair com uma memória, e a memória é: a casa dos meus pais é um bom lugar. E esse filho, ele tinha essa memória. Tanto ele tinha essa memória, que ele lembrou que os empregados do pai, os servos do pai, viviam numa situação melhor do que ele. O que é que ele faz? Ele chega à conclusão de que o melhor lugar é na casa do pai. E para nós, o melhor lugar é aqui, na presença de Deus. Sabe, irmão? Aí ele volta. O pai o abraça, o pai o beija, o pai põe o anel de dedo, roupa limpa, dá uma festa. Mas mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre o pai. Mas vamos falar logo sobre o filho mais velho. Então, o filho mais novo concluiu que o melhor lugar na casa do pai é o cair em si. Ele tinha que ter é melhor do que ser, ele tinha que as coisas valem mais que as pessoas, a independência era melhor do que a família e o prazer é melhor do que a responsabilidade. E esses valores dele, destruíram ele. Filho mais velho. Filho mais velho chega. Quando ele chega, tem uma festa em casa e dança. Eu não sei o que você faria se chegasse na sua casa, tivesse muito animado, o pessoal estava lá num churrasco, né? Provavelmente aqui é um churrasco, eu não sei quem gosta de churrasco aqui, a maioria das pessoas gosta. Mas ele chega, está lá rolando a festa e está lá a comida, e a alegria, e a música. E ele chega e ele não entra. Percebeu? Ele não entra em casa, ele fica do lado de fora, o criado sai. O que é que está acontecendo aí?
Ou como quem diz, o que é que está acontecendo na minha casa que eu não estou sabendo de nada, que eu não fui convidado, o que é que está acontecendo? Não, é que teu irmão chegou. Meu irmão chegou, foi, seu irmão voltou. A ver que o criado podia até estar alegre porque o irmão voltou, porque está tendo festa, né? Porque está tendo música, está alegrando o ambiente. E ele diz assim, sim, ele chegou, e o quê? Ele chegou, não, teu pai matou o novilho cevado. Meu pai matou o novilho cevado e meu irmão voltou e está tendo essa festa. Eu não vou entrar não. Aí o pai sai. E o pai sai para conversar com ele. Ô meu filho, você quer? A partir desse momento, a gente vai conseguir entender. Aquele filho que estava dentro de casa, ele também estava perdido, porque ele tem alguns valores aqui, tá? Inclusive ele se torna juiz do pai. Ele se julga merecedor. Veja que ele diz assim, olha, tu nunca me deste nem um cabrito. Ele está julgando o pai. Ele não tem dentro de si graça e perdão. Veja quais são as palavras dele. Ele se indignou, versículo 28, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto nos deixa entender que alguns valores do filho mais novo eram o mesmo valor do filho mais velho. Veja que ele não está preocupado com a pessoa, ele está preocupado com as coisas. Então, para esse filho mais velho, as coisas valem mais do que as pessoas. Que tudo tem que ser conquistado com mérito. Tá? Amor e perdão não fazem parte do seu dicionário. E devemos receber o que merecemos. Imagine se Deus pensasse assim: quantos homens seriam salvos? Nenhum. Mas esse era o pensamento dos fariseus. Eles se julgavam perfeitos, mesmo sabendo que não eram. Eles usavam um padrão para julgar as pessoas e outro padrão para julgar para eles mesmos. E nós costumamos fazer isso. Nós julgamos as pessoas com um padrão mais elevado e julgamos a nós mesmos com um padrão mais baixinho, para aliviar a nossa consciência. Sabe, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, você tem um filho mais novo com os valores do mundo. Em segundo lugar, você tem um filho mais velho, mas o filho mais velho, ele tem os valores dos legalistas. Aquele tudo tem que ter ponto, vírgula, tem que estar prontinho, coisa, senão não dá. E sabe quem é que coloca essa mentalidade nos nossos filhos? Nós. Você acha que não? Será que alguma vez você já disse para seu filho, chegou para ele dizer assim: olha, se você for bem na escola, eu vou lhe dar isso? Será que você já disse isso para o seu filho? Você está dizendo que ele vai ganhar as coisas por merecimento. É o que os fariseus faziam. Por favor, me perdoem aí se alguém se sentiu traumatizado com isso, ou de alguma forma discorda. Tudo bem, você tem todo o direito de discordar. Mas aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, tudo aquilo que nós fazemos, nós ensinamos alguma coisa. Se nós condicionamos um presente a uma ação, nós estamos ensinando merecimento. Tá? Se nós condicionamos
Aí é mais interessante. Consequências a uma atitude, nós estamos ensinando nossos filhos para a vida. Eu já cometi esse erro de merecimento, de ensinar merecimento aos meus filhos, sabe? Mas parece que quando a gente vai ficando velho, parece que no lugar da cabeça fechar, ela vai abrindo mais, sabe? E a gente vai começando a entender os erros que nós cometemos na nossa juventude e não queremos que as outras pessoas cometam os mesmos erros. Sabe, irmãos? Mas a centralidade dessa parábola não é o filho mais novo, nem é o filho mais velho. A centralidade é o pai. É a palavra que mais se repete aqui. E aí nós vamos ver os valores do pai. Tá? O pai diz que era necessário que se alegrassem porque o filho estava morto e reviveu. Ele perdeu, segundo o judaísmo, ele teria perdido 1/3 dos seus bens, porque o filho mais velho receberia o dobro, tá, dos outros irmãos. Só que se ele só tem 2 filhos, tá, então tem que dividir por 3. 2 partes seriam do mais velho e 1 parte seria do mais novo. Então ele perdeu 1/3 dos seus bens. Quando ele fala para o filho mais velho, tudo que é meu é teu, significa que tudo que restou da herança é do filho mais velho. Mas mesmo assim, ele perdendo 1/3 de tudo o que tinha, tá? E o restante que ficou fosse para o filho mais velho depois da morte dele, ele ficou feliz. Ele bancou o prejuízo. Amor tem a ver com sacrifício. Amor tem a ver com ficar na perda, ficar no prejuízo. E aquele pai, o primeiro valor que ele nos ensina é: pessoas são muito mais importantes do que coisas. Vou repetir: pessoas são muito mais importantes do que coisas. Segundo lugar, veja que quando o filho retorna, aquele pai estava esperando. É o pai que avista o filho que vem. É o pai que olha para o filho, corre ao encontro dele, o abraça, o beija e cuida dele e festeja. Uma vez eu briguei com meu filho André. E eu fiz uma coisa terrível, sabe? Terrível. Sabe o que foi que eu fiz? Eu apontei a porta da casa para ele, a saída. Claro que eu me arrependi de imediato, depois nós conversamos e nos tornamos os maiores amigos. Segundo a palavra, debaixo de oração, na presença de Deus, houve uma reconciliação e uma reconciliação definitiva. Se isso não tivesse acontecido, eu carregaria hoje no meu coração, sabe, o peso de não ter me reconciliado com meu filho. Hernando Dias Lopes, ele pregando sobre esse texto, ele diz o seguinte: que nós devemos deixar sempre aberta aos nossos filhos a porta da nossa casa. Não importa o que ele fez, mas a porta da casa, que ele chama de porta da reconciliação, tem que sempre se encontrar aberta. Não interessa, ele faça tudo errado, sei lá, se ele for preso, eu vou visitá-lo na prisão. Se ele estiver doente, eu vou para o hospital. Se ele estiver drogado no meio da rua, eu vou buscá-lo. É claro que Deus, na sua misericórdia, me deu a graça
de terem assim 2 filhos maravilhosos. O Andrezinho, que com 25 anos partiu, já está no paraíso junto com Jesus Cristo. E a Lorena, que seguiu a carreira do pai, mesmo numa especialidade diferente, me deu 2 netinhos maravilhosos e eles são a alegria da nossa vida, da minha e da minha esposa, que está sentada ali. Sabe, meus irmãos, pessoas são muito mais importantes do que coisas. E a gente dedica muito mais tempo às coisas do que às pessoas. Sabe? O pai conclui, a gente olhando para esse pai, que amor, graça e perdão andam juntos. O que é que anda junto? Vamos repetir? Amor, graça e perdão andam juntos. Andam juntos. Se existe amor, existe graça. Se existe amor, existe perdão. Quando nós nos olhamos para nós no espelho, se nós formos íntegros, a ponto de fazer uma análise pessoal, nós vamos chegar à conclusão que ainda nós precisamos sofrer transformações. Ainda existem coisas que nós devemos e podemos mudar. Principalmente na forma como nós tratamos as pessoas, na forma como nós orientamos as pessoas, na forma como nós valorizamos as pessoas. Tem pessoas aí que valorizam mais animal do que pessoas. Tem pessoas aí que valorizam mais coisas do que pessoas. Mas a nós não foi dado esse valor. Pessoas são mais importantes do que coisas. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário. Ele não foi para salvar coisas, não. Ele recebeu sobre si a ira de Deus para que pessoas fossem salvas. E olha, se Jesus Cristo derramou seu sangue por pessoas, não existe nada mais importante do mundo do que as pessoas. Porque elas foram compradas a preço de sangue e a muito sofrimento. Então, meu irmão, a lição de tudo isso é: valorize as pessoas. Porque Deus veio, morreu na cruz do Calvário, de braços abertos, para abraçar as pessoas. Sabe? Uma aplicação rápida, né? Em primeiro lugar, qual é o melhor lugar? A casa do Pai. Não é o mundo, não. O melhor lugar é a casa do Pai. Eu sei que principalmente a juventude é tentada, né? É tentada a olhar para o mundo e querer experimentar o mundo. Eu sei que existem alguns homens maduros, assim no que a gente chama de meia-idade, né? Que são tentados também a olhar o mundo, mesmo tendo sido criados e crescidos na igreja. Mas nunca esqueça, guarde sempre no seu coração, o melhor lugar é na casa do Pai. A casa do Pai significa o paraíso. A casa do Pai significa o céu. A casa do Pai significa a presença de Deus. Então, o melhor lugar não é no mundo, é na casa do Pai. Em segundo lugar, a gente tem que entender qual é o melhor sentimento. E não há dúvidas que o melhor sentimento é o amor. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o motivo pelo qual Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário. O amor é o motivo pelo qual Deus enviou o seu Filho. O amor é o motivo pelo qual o Espírito Santo veio para habitar em nós e nos ajudar na nossa caminhada aqui.
para que a gente chegue no destino que Deus traçou para nós. Então, se o melhor lugar é na casa do Pai, o melhor sentimento é o amor. Terceiro lugar, a melhor parte da graça é o perdão. Sem perdão, não existe relacionamento duradouro e não existe reconciliação. Aquele filho fez tudo errado, mas aquele pai o abraçou e o beijou. E a forma como ele chegou, ele não devia estar limpinho cheirando, não. Lembra que ele estava com os porcos? Ele não tinha mais roupa, ele não tinha mais nada. Ele foi do jeito que foi. Mas o pai não importou como é que ele estava. Mas o que importou para o pai foi o que é que o pai podia fazer por ele. E aí o pai o perdoou e o restaurou. Assim como nós fomos perdoados e restaurados na nossa comunhão com Deus. Sabe? Nunca esqueça. Nunca esqueça. Pessoas são mais importantes do que coisas. Se você pensar assim, você vai agir diferente com as pessoas. Você vai ter uma outra visão da importância das pessoas. Afinal, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que dá dignidade ao homem. Tá? Então, venha para a casa do Pai, ame intensamente e aprenda a perdoar. Que Deus os abençoe. Por favor, pastor Lúcio, eu gostaria que o irmão estivesse orando pelas famílias. Vamos ficar em pé? Eu quero passar a palavra mais uma vez ao pastor Silo e pedir gentilmente que ele ore por nós e conclua o culto impetrando a bênção apostólica, e nós vamos cantar juntos o tríplice amém e depois vamos cantar um louvor ao Senhor. O pastor Silo vai orar por nós e impetrar a bênção apostólica. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai santo, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Continuamos a nossa caminhada na esperança, Senhor, que essas palavras tenham edificado a tua igreja, que o teu nome tenha sido glorificado. Mas, Senhor, nas nossas imperfeições, como família, precisamos da ação do teu Espírito. O teu Espírito, Senhor, que no seu fruto traz para os nossos corações amor e alegria, paciência, que nós sejamos mansos, Senhor, e que a nossa fidelidade às Sagradas Escrituras e a Ti sejam testadas como obediências, e que Tu, Senhor, na Tua misericórdia, restaure, Senhor, o lar de todos aqueles que por acaso se encontram em conflito. E que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão, o poder, o guiar e o fruto do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém.
podeis assentar, eu quero apenas pedir que a irmã Alcione possa se colocar em pé, é a esposa do reverendo Silo. Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui com o seu amado esposo, em nome de Jesus. Mais alguém além da irmã Alcione e o irmão Silo? Pastor Silo está aqui hoje. Quem está nos visitando hoje pode dar um cumprimentar aqui. Olha aí, nosso irmão José, nosso amado reverendo. Como é que nós dizemos? Amém. Poder sentar, minha irmã. Deus abençoe e voltem sempre. Irmãos, nós recebemos um presente, Igreja Presbiteriana da Boa Vista. Só que agora, antes de mostrar esse presente aqui, nós queremos orar pelos irmãos que receberam um presente, que é completar ano de vida. Nós queremos saber se tem algum irmão. Aliás, temos um irmão aqui, nosso diácono Carlos Magno, que está aniversariando amanhã. Chegue para cá para a gente orar pelo senhor. Agora traga mais junto com o senhor. Quem está aniversariando essa semana, que está aqui presente, pode vir para aqui, a gente vai orar por você. Quem tem mais alguém? Não? Amém. Mais alguém aniversariando essa semana ou semana passada? A irmã, venha para cá, minha irmã. A irmã Miriam. Deus abençoe. Fica aqui do lado, minha irmã. Amém. Que bom poder estar com a irmã aqui. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra estar nos alcançando a cada dia. Te agradecemos porque o Senhor, nosso Pai, que em Cristo Jesus nos resgatou, nos alcançou, e nós podemos celebrar o teu amor através de Cristo Jesus. Mas podemos celebrar a vida. E aqui estão os teus servos completando anos de vida na tua presença. Nós rogamos que o Senhor continue, Senhor, sustentando a vida deles, aumentando a fé da tua serva, do teu servo, e que eles, ó Senhor, continue brilhando a luz de Cristo Jesus nas suas vidas, testemunhando, Senhor, sendo um instrumento do Senhor aqui nesta igreja, como tem sido, e junto às suas famílias, que com certeza tem sido também. Nós rogamos a tua bênção sobre a tua serva e o teu servo, e aqueles que também não puderam estar hoje na igreja. Nós pedimos a tua bênção, nos alegramos pelo dom da vida, e que eles completem anos e anos na tua presença, glorificando e bendizendo e louvando ao Senhor. Nós oramos com o coração cheio de gratidão, e assim nós bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Feliz aniversário, Deus os abençoe. Antes de ser projetado aqui o presente que nós recebemos, eu quero pedir à junta diaconal, o diácono Joás, e eu quero pedir a um outro diácono, não sei se o diácono Denis está aqui, que fiquem com fichas de atualização do rol de membros nas duas portas. Tem algumas fichas lá na entrada, que eles possam dividir entre eles, blitz da junta diaconal, diácono Joás e o diácono Denis, porque nós estamos com o foco de atualizar os dados do rol de membros da igreja. Então é necessário fazer essa atualização, de a gente poder atualizar. Eu quero pedir que quando você estiver saindo, se você não preencheu a ficha do rol de membros, daí sua ficha, pegue com um dos diáconos. Vai estar um diácono naquela porta de vidro, vai estar um diácono aqui do lado esquerdo, e os dois vão, se você não preencheu, pegue sua ficha, preencha, bata uma foto e envie para a secretária da igreja, a irmã Thalita, porque nós estamos com um sistema novo
de atualizar os dados do Hall de Membros no iCalvinos, começamos a cadastrar, mas muitos ainda não entregaram. Então, por favor, peço que o diácono fique um aqui nessa porta e um lá na frente, para que a gente possa entregar essas fichas a quem não preencheu ainda. Bom, eu vou estar passando a palavra ao diácono Glauber, que ele vai nos mostrar um presente que nós recebemos, que ele produziu para a nossa igreja. Nós ganhamos um aplicativo para ser instalado nos nossos celulares, onde nós vamos poder estar vendo as transmissões do culto, e assim a palavra está com o nosso irmão Glauber, que vai estar agora projetando na tela. Eu não sei se todos vão perceber, e ele vai estar falando no microfone aqui sobre o nosso aplicativo que nós acabamos de receber. Já foi apresentado ao conselho, já foi apresentado à junta diaconal, e agora toda a igreja, e o link vai ser colocado no grupo da igreja para todos poderem baixar, todos que têm o Android. Por favor, amado diácono, fique à vontade. Irmãos e irmãs da nossa igreja, graça e paz. Eu vim apresentar para vocês um presente. Eu, graças a Deus, eu desenvolvi um aplicativo para a nossa igreja. É um presente para os 100 anos da igreja, né? Então, vou apresentar um pouquinho para vocês. Poxa, infelizmente está um pouquinho claro ali, mas enfim, o aplicativo, você vai poder diretamente acessar os canais da igreja, assistir ao vivo as transmissões e vai poder também acessar o boletim virtual da igreja. Vocês também vão poder acessar a rádio IPB, vai poder conectar no carro, assistir enquanto estiver dirigindo, vai poder assistir as mensagens e as devocionais da igreja, e ter acesso também à liderança da igreja, vai poder também entrar em contato com a secretaria da igreja diretamente pelo aplicativo, por meio de ligação ou por meio de e-mail. Também vai ter acesso ao jornal Brasil Presbiteriano, todo mês vai ser lançado lá no aplicativo. E também através do aplicativo vocês vão poder contribuir para a obra da igreja também. Então, esse é o aplicativo desenvolvido, já está na Play Store e vai ser, por enquanto, somente para dispositivos Android. Então, posteriormente a gente vai ver a questão dos dispositivos da Apple, né? Mas por enquanto vai ser só para Android. E é isso, que Deus continue abençoando a nossa igreja e vamos sempre buscando atualizar e contribuir para a nossa amada igreja, amém? Amém. Queremos expressar nossa gratidão ao irmão que trabalhou muito para nos proporcionar. Pois não, irmão, tem mais alguma coisa? Basta entrar na Play Store da Google e escrever Presbiteriana da Boa Vista, é só instalar. Amém? A gente vai disponibilizar também aquele link ou somente entrando na Play Store? Aquele link não funciona. Tanto o link quanto se você pesquisar agora na Play Store, ele já vai aparecer na lista principal. Então tá bem fácil de achar o aplicativo. É só baixar e instalar ele tranquilamente. Amém. Quantas igrejas presbiterianas aqui em Recife, que nós temos conhecimento, que tem um aplicativo, meu irmão? Bom, atualmente nós temos apenas a primeira igreja que tem aplicativo e a igreja de Boa Viagem, né? E a igreja de Boa Viagem tem aplicativo. Então nós somos a terceira igreja aqui de Recife a ter aplicativo. Amém. Nossa gratidão, que o irmão continue firme e que assim nós possamos divulgar e usar esse aplicativo para uma melhor comunicação e interatividade e aproveitar essa oportunidade. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Ide em paz. Nossa gratidão. Que o Senhor os abençoe.